Bom dia, quarta-feira, dia 2 de julho. Hoje o dia é chatinho, gente, porque hoje é o dia chatinho mesmo, vocês vão ver. Bom, quem acompanha as reflexões semanais já viram. Porque a gente iniciou o dia com a Lua se afastando daquela oposição a Saturno, mas chegando à quadratura a Júpiter na madrugada, né? Bom, pelo menos para relaxar foi até interessante, né? Agora, a Lua chegou também a um aspecto leve com Mercúrio, mas muito no começo da manhã, né? 7h29. E ainda assim, pode ser que nesse comecinho ainda da manhã, que até o meio da manhã, a gente sinta ainda um pouco da facilidade com as questões da vida diária mesmo, porque Lua e Mercúrio são os astros relacionados ao tema diário mesmo, né, o ir e vir. Mas depois a Lua já vai começando a se aproximar da quadratura ao Sol para marcar a fase crescente. Então o dia não melhora muito, né? Se tivesse um aspecto bom depois do sextil com o Mercúrio, poderia ser mais interessante, mas não é o caso. A Lua está em Libra, que geralmente é uma expressão de um clima bem equilibrado, ele tem calor, então não é um dia parado, mole, assim, né? Mas não é também aquele clima agitado. Vênus, que tem domicílio aqui no signo de Libra, está no outro domicílio em Touro, bem no finalzinho, já sem aspecto nenhum, então tá mais ou menos, né? Assim, tá forte no domicílio noturno, não no diurno. Agora, a quadratura com o Sol vai acontecer às 16h30, no horário de Brasília, e por questão de fase é bom para a Lua, ela está aumentando a visibilidade, está num aspecto com o Sol, que está no ponto onde ela tem domicílio, né, o signo de Câncer, só que a natureza do aspecto é difícil, é uma quadratura. E nesse sentido, então, para inícios já não é legal, nenhum aspecto desafiador é bom. Como a Lua tem, né, essa recepção aqui do Sol no ponto onde ela tem domicílio, é mais para organização. Então, você pode aproveitar esse dia aí, principalmente até as 16h30, para organização, reparos, correção, refazer as coisas, cuidar mesmo, né? Olhar para esse ponto um pouco mais qualitativo dos assuntos nesse sentido de manutenção, correção mesmo, né? Aprimorar, a gente pode colocar assim, aprimorar aquilo que você estiver realizando. Não é para grandes ousadias, e especialmente se a atividade que você estiver realizando tiver aquele senso assim de atingir um objetivo muito específico, né? Chegar ao ponto, ali ao alvo, porque o Sol não se beneficia, né? A Lua está ali num ponto onde é a queda do Sol, e o Sol também em Câncer não tem muito poder, então isso acaba prejudicando muito essa ideia do sucesso em si. Agora, para a rotina, como o clima da Lua é tranquilo, né? Eu até penso que você pode se beneficiar dessas pequenas coisinhas aí até às 16h30. Bom, se você for líder ou tiver que lidar com algum tipo de atividade de liderança, apresentar uma reunião, um trabalho, projeto, enfim, o que for, né, para alguém, é ter cautela, né? Porque como o Sol nessa expressão de liderança fica ruim nessa configuração, tanto pelo aspecto como pelo ponto onde a Lua está, não dá força, né, para a questão da liderança. Então tenha cautela, se você tiver marcado, né, se planeja bem, se organiza bem, se cometer algum erro, corrija, mas não tem um ponto muito interessante. Então, se você precisar escolher um momento, não é hoje o dia, tá, para apresentar alguma coisa. E também no sentido do mundo, né, notícias assim que podem vir com essa temática aí de prejuízo para figuras líderes de qualquer campo, né, do mundo coletivo. E, bom, bem ruim essa influência, assim, para inícios nesse sentido, mas em termos de clima não é ruim porque a Lua está transitando em Libra, que é um signo mais equilibrado, domicílio de Vênus. Agora, depois disso, a Lua vai ficar fora de curso. Então, para inícios não é legal, e até porque Vênus, né, que está conduzindo a Lua, está muito no final ali do signo de Touro, já para ingressar em Gêmeos, e não tem nenhum aspecto, está meio perdida ali. Então, já é meio escorregadio, eu diria assim, né? Em termos de prejuízo, já não é uma configuração boa, né? Não é escorregadio tanto no sentido só de imprevistos, porque a Lua está fora de curso, mas pelo fato de Vênus em Touro, que é um signo fixo, não ter nenhum apoio, né? Então, é um ponto de cautela. E aí, então, a Lua vai ficar fora de curso depois das 16h30 até o restante do dia, e amanhã é o dia inteirinho, e ainda na sexta madrugada inteira. A Lua só ingressa em Escorpião na sexta-feira às 6h33 da manhã. Então, gente, para inícios, nem hoje ali do final da tarde em diante e nem amanhã, tá? Então, cautela, se você tiver com alguma coisa programada, se organiza bem. Se tiver que escolher algum momento, prefira outro, né?
Bom, mas o clima não vai ser ruim, como eu falei para vocês, com a Lua em Libra, há uma tendência mais equilibrada. Ela não pende nem tanto para grandes problemas e aquele clima irritado, nervoso, e nem para um clima parado, assim, né? Tem uma facilidade na interação geral aí com o mundo. E é isso que a gente tem. Agora, amanhã eu volto, a gente conversa mais sobre a quinta, porque como a gente não vai ter aspectos nenhum para inícios, já saibam que não é bom, mas a gente pode pensar em termos de clima, né? O que a gente tem aí para amanhã. Então amanhã eu volto e a gente conversa um pouquinho mais sobre a quinta, tá bom? Então, uma ótima quarta para vocês. Até amanhã.